Olá, professora Daniele Fracaro. Neste vídeo, vamos resolver juntos uma questão do ENAD, numa edição de licenciatura em letras, e o tema aqui é letramento literário, né? Um conceito central para quem está se preparando aí, né, para a prova do ENAD e principalmente se preparando aí para ser professor de língua portuguesa. Então, vou compartilhar aqui a questão para que tenhamos conhecimento dela. Vamos, então, iniciar aqui com a leitura. Então, temos aqui a nossa questão, né, completa, e para facilitar, nós temos aqui o nosso texto. Em uma turma de ensino médio, a professora de língua portuguesa iniciou uma sequência didática baseada nas atuais concepções de letramento literário para trabalhar a leitura e a interpretação do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. Na segunda aula da sequência, uma aluna questionou a professora se a leitura desse romance é adequada para o ensino médio e justificou seu questionamento com o vídeo de um famoso youtuber, no qual ele afirma que a obrigatoriedade da leitura de obras canônicas na escola desestimula o gosto pela literatura nos adolescentes, por serem muito difíceis e fora da realidade desta faixa etária. Como a situação gerou debate na turma, a professora decidiu realizar modificações em sua sequência didática, a fim de inserir e aprofundar a questão das resenhas literárias divulgadas em mídias sociais. Considerando essa situação e as atuais concepções de letramento literário, a modificação mais adequada a ser realizada pela professora em sua sequência didática é pedir aos estudantes que escolham uma obra da preferência deles para ser trabalhada imediatamente na disciplina e adiar a abordagem de Dom Casmurro para um segundo momento. Alternativa B, dedicar um momento para que os estudantes assistam a uma diversidade de vídeo-resenhas que abordem a obra de Dom Casmurro, inclusive a do youtuber citado, para subsidiar suas interpretações. Alternativa C, inserir em seu planejamento a palestra de um professor convidado para falar sobre a importância de Machado de Assis para a literatura brasileira, com um debate sobre resenhas literárias ao final. E alternativa D, solicitar aos estudantes que nos seus registros diários de leitura da obra insiram uma visão crítica da posição do youtuber, concordando ou não com ele, para posterior socialização e debate com a turma. Então, nós pudemos aqui observar, né, as questões, a questão e as alternativas, certo? Então, aqui, antes, né, de analisarmos propriamente dito, acredito que é importante entrarmos aqui na questão do letramento literário, né? Precisamos ter clareza sobre o que é letramento literário, o que o letramento literário significa. E Hildo Cosson, como uma referência central nesse tema, define que letramento literário não é decorar características da escola literária, né? Mas é o quê? Formar leitores que sejam capazes de se apropriar da literatura, de dialogar sobre a literatura. Isso implica três coisas fundamentais, que é manter o texto literário como centro, reconhecer as práticas reais dos alunos, bem como criar espaços de socialização das leituras. Muito bem. Agora, pensando nas alternativas que nós temos aqui, né, nesta questão, eliminamos aqui as erradas, né? Então, a alternativa A, ela descarta Dom Casmurro, então isso contradiz a ideia do letramento literário, que mantém um texto como um objeto central.
A alternativa C, ela traz uma palestra externa. Então, isso é um ensino transmissivo, o saber chega de fora para dentro, né? Sem que haja um protagonismo ali do aluno. A alternativa B, ela parece um pouquinho atraente, né? Mas observe, os alunos, eles leem resenhas para subsidiar interpretações, sem uma produção crítica, né? Sem voz, sem a criticidade própria. Então, ela chega perto, mas ainda falta aqui um elemento de autoria, né? Quando nós pensamos aqui, um elemento de debate especificamente, né? E aí, nós chegamos, então, na alternativa D, que é a resposta certa. E além da conjuntura ali de ser certa, ela também é uma resposta, uma alternativa bastante elegante do ponto de vista, né? Um diário de leitura é uma prática bastante consolidada no letramento literário. O aluno registra sua experiência em relação à obra, em relação à leitura, e também o seu posicionamento crítico, né? Então, é uma outra voz que fala da mesma obra. Depois ele socializa com a turma. Isso é exatamente o que o Hildo Cosson chama o quê? De comunidade de leitores, né? Todo mundo leu o mesmo texto, mas um de cada vez, no seu ritmo, na sua leitura. E essa é a diferença, esse é um motor do aprendizagem, né? Quando nós pensamos aqui que Dom Casmurro, a obra em si, ela continua no centro. Então, o youtuber, ele vira um objeto de análise, um objeto de crítica, né? Não é uma autoridade ali a ser aceita ou rejeitada sem uma determinada reflexão, vamos dizer assim, né? E aqui, então, continuando, pensando principalmente, né, no INEP, o que o INEP avalia, o que nós temos que observar aqui quanto competência, a competência de dominar, de aplicar os conhecimentos da área, né, especificamente aqui pensando em letramento literário, a habilidade também de propor e reconhecer essas práticas pedagógicas que são coerentes, né, com essas concepções. Então, é importante, pessoal, ficar atento, né, nesse modelo de questão, nesse modelo de contexto, né, que as questões, elas envolvem sequência didática, elas quase sempre vão cobrar esse nexo, essa relação entre a teoria e a prática, né? Então, é importante aqui prestar atenção nesses detalhes, né? E voltar aqui nessa questão, observar ali essas alternativas, essas relações que nós fazemos sempre entre teoria e prática, como nós já comentamos. Muito obrigada, né? Agradeço a participação de vocês e nos vemos aí num próximo vídeo.